Ei, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. Vamos falar sobre o direito ao 13º e o conselheiro tutelar. Vamos lá. Muitas pessoas não entendem, muitos governantes também não entendem, muitos prefeitos, muitos jurídicos de prefeituras também não entenderam bem o que a lei 12.696 de 2012, que foi a lei que instituiu os direitos sociais de conselheiros tutelares e de conselheiras tutelares. O artigo 134 traz em sua redação alguns direitos a qual o conselheiro tutelar passou a ter. E o inciso 5º fala sobre gratificação natalina. E muitas pessoas confundem a terminologia, o termo que foi usado aqui, gratificação natalina. Tem muitos que questionam e falam, mas por que não está 13º? Ficaria mais claro, todo mundo entenderia de uma maneira mais plena, ficaria mais fácil de fazer a leitura. Agora, o que acontece? Existem muitos conselheiros tutelares, existem muitos prefeitos, jurídicos de prefeituras confundindo. Por quê? Alguns municípios chegam no final do ano, dá um abono ou uma gratificação, alguma outra terminologia, sendo uma recompensa para os funcionários públicos no final do mês. Aí eles pegam, fazem a leitura a grosso modo, sem prestar atenção na legalidade, sem prestar atenção do que esse termo gratificação natalina significa, e passa a oferecer aos conselheiros tutelares também essa gratificação. Alguns municípios chamam o abono, um abono ao final do mês, do ano, né, que não tem nada a ver com o 13º, de gratificação natalina. Então, alguns municípios têm o 13º, mais a gratificação natalina, que é um abono no final do mês, um valor fixo para cada funcionário público. E isso, às vezes, é estendido aos conselheiros tutelares. Bom, muito bem. Se isso ocorre, está errado estender essa gratificação aos conselheiros tutelares, esse abono no final do ano, que muitos municípios estão chamando de gratificação natalina. Não, é justo e é até mesmo merecido os conselheiros tutelares também, que estão na condição, né, de servidores públicos, também fazer jus a essa gratificação. Afinal de contas, o conselho tutelar também é um servidor público que exerce um papel muito importante na sociedade brasileira. Então, esse abono que é oferecido deveria também ser oferecido aos conselheiros tutelares. Mas ele não substitui o 13º. O 13º, que é pago geralmente, né, é a primeira parcela, com exceção desse ano, que foi um ano de pandemia, a qual houve antecipação de parcela do 13º, e teve até mesmo município que já pagou até tudo, né? Mas geralmente até o dia 20 de novembro, a primeira parcela, e até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Esse nome 13º foi um apelido que recebeu durante o tempo e ficou conhecido assim, e hoje é até regulamentado em muitos escritos, né, até mesmo legais, como 13º. Mas esse chamado 13º, quando foi instituído em 1962 pela lei 4.090, né, e pela lei também 4.749 de 1965, e regulamentado também pelo decreto 57.155 de 1965. O termo que se usava não era 13º, e sim gratificação. Gratificação de Natal, e depois ficou usado o termo gratificação natalina. Então, o termo jurídico, para pegarmos o termo jurídico correto,
13º ou gratificação natalina? O termo correto, a redação do ECA trouxe o termo correto, que é gratificação natalina. Mas aqui no artigo 134, que fala sobre os direitos sociais dos conselheiros tutelares, o inciso número 5 está dizendo aqui que o conselho tutelar, né? E aqui o caput do artigo 134 traz a seguinte redação, ó. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do conselho tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a. Então, isso é assegurado. Se não está na sua lei municipal, precisam fazer uma revisão nessa lei municipal, precisa acrescentar esses direitos sociais que foram conquistados desde 2012 pela Lei 12.696, que garantiu todos os direitos, cobertura previdenciária, direito também a férias, licença maternidade, paternidade, inclusive o 13º, que aqui a redação trouxe gratificação natalina. Aqui não é uma opção do município fazer. Se não está ainda na lei municipal, o município também deve fazer, porque é garantido por uma lei maior. Onde que o município encontrará? De repente o jurídico do seu município, o prefeito vai falar, nós não podemos pagar o 13º, porque não está garantido ainda na lei municipal. Nós temos que alterar a lei municipal. Mas existe uma lei que ampara, uma lei federal, que é maior do que a municipal. Então, esse pagamento deve sim ser feito de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal. E aqui fala que esse direito é assegurado, não é uma opção. A gratificação natalina não é uma opção. Então, mas está falando gratificação natalina, mas aqui já tem um abono. Não é este abono de final do ano, não é esse termo, essa terminologia que estão chamando de gratificação natalina aí na sua cidade. É este que ficou conhecido como 13º. Então, onde está escrito no Estatuto gratificação natalina, não está se referindo a abono, a gratificação, a recompensa. Está se referindo ao 13º salário, aquele que nós conhecemos como 13º salário, que foi instituído, né, pela Lei 4.090 de 1962 e pela Lei também 4.749 de 65 e regulamentado pelo Decreto 57.155 de 1965. Então isso é muito antigo. Então passaram a usar essa terminologia, 13º. Mas o termo que o Estatuto trouxe, gratificação natalina, não está errado. E está se referindo não ao abono, não àquela gratificação do final do ano, mas sim ao 13º. Aquele salário a mais que você faz jus no final do ano, como uma gratificação de final de ano, né? Que todos os trabalhadores, quer CLT, quer aqueles trabalhadores também concursados, fazem jus, tá certo? Então o Conselho Tutelar também faz jus ao 13º. Mas você vai me falar assim, Emerson Freitas, mas no meu município nós conversamos, explicamos, falamos isso aí que você está expondo, e eles falaram que não vão pagar porque não há legalidade. Aqui está falando dessa forma. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam notificar, né? Façam a notificação aí ao RH, requisitam, né? Primeiro fazem a requisição, depois faz uma notificação, se for o caso, né? Faz a notificação ao próprio poder público, né? Ao prefeito. E se a resposta for negativa, vocês podem, sim, buscar isso através do cumprimento, né? Através do próprio Ministério Público ou até mesmo de uma representação judicial, né, que com certeza vocês farão jus a isso e também tem que ser retroativo, tá certo? Se de repente ficou 1 ano, 2 anos sem receber, vão pagar daqui para frente? Não, tem que pagar tudo, o que ficou para trás também, tá? Tá, e as pessoas me perguntam também, eu sou suplente, eu entrei, um exemplo, no mês de junho,
Eu entrei no dia 5 de julho, né? O que é computado? 15 dias já são computados para receber o 13º, que é a nossa gratificação natalina aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui também no vídeo que eu vou estar respondendo, tá bom? Eu te agradeço, um forte abraço. Não se esqueça de deixar o joinha e também de fazer a sua inscrição. Até a próxima. Deus te abençoe, um forte abraço.